Sempre foquei em Analog Horror aqui no canal, mas nunca tive interesse em fazer vídeo de jogo, por conta que não consigo achar que seja interessante. Mas um mapa que encontrei no Roblox acabou chamando minha atenção. O nome é Quero Mais Calor. Além do nome, o mapa contém vários finais diferentes, e 3 deles sendo trágico. E eu fiz todos os finais, e não tem ordem de como eu irei fazer. Então, vamos começar. É segunda-feira e nosso personagem não quer ir para a escola, e então decide fingir que está doente para o pai deixar a gente em casa. Indo até ele, o mesmo vê nossa temperatura e fala que não estamos doentes. E aqui, o jogo nos dá o objetivo de acender as luzes para aumentar nossa temperatura. Depois de acender as luzes, voltamos pro pai e o mesmo fala que não estamos doentes. E assim acendemos todas as luzes de casa, e mesmo tendo 99,9 de temperatura, o pai não deixa a gente ficar. Mas algo muda quando fechamos as janelas e falamos com ele, porque a música muda para algo mais sombrio. E quando terminamos o objetivo, falamos com o pai que está incomodado, mas ignoramos isso e continuamos a cumprir todos os objetivos, que é acender as luzes, jogar lava na piscina, tacar fogo no carro e chamar um dragão para lançar fogo na casa. E mesmo assim, o pai não deixa nós ficar em casa, até que um último objetivo aparece, que é puxar o sol para mais perto. Então, fazemos exatamente isso. Puxamos o sol para perto da Terra. E assim, temos uma gripe média e o pai deixa a gente em casa, mas a Terra explode. E fizemos o final bom com a interrogação. Esse foi um dos 6 finais que tem do jogo, então vamos completar os outros. Ao reiniciar o jogo, eu fui direto ao ponto de ônibus que dá o final ruim, mas nesse caso, o jogo insiste em falar que fazer outra coisa é melhor do que esse final que é entediante, mas persistimos. E ficamos esperando por 40 segundos. Depois 50 segundos. E mesmo ficando cerca de 80 segundos esperando, o jogo faz a gente esperar mais 100 segundos pressionando o botão para liberar o final. E depois dos 100 segundos, fizemos o final ruim, em que você foi à escola. Reiniciamos o jogo mais uma vez e completamos os mesmos objetivos até chegar no ponto da música ficar sombria. E então, vamos para o banheiro e aparece uma sombra no espelho. E se segurarmos o botão,
Nosso personagem surta e seu rosto se torna vazio. E então, o nosso objetivo é dado, e é quebrar a mesa. E depois, pegamos a madeira e trancamos as janelas e portas. Depois de completar tudo, pegamos o garfo e um novo objetivo aparece, que é matar o pai. E como não temos escolha, a gente faz o que o jogo manda. O pai tenta fugir pela porta e ao ver que está fechado, ele liga para a polícia e fala o que está acontecendo, até chegarmos nele e ele correr até o quarto. E lá temos duas opções, acabar ou esperar, mas eu escolho acabar. E assim, a polícia chega e nos prende. Put your hands in the air where I can see them. Você gostou disso? Eu marco não. Ele merecia isso? Eu marco não. Você sente remorso? Aqui eu marco sim. E fizemos o final insano, mas um texto aparece dizendo: isso é melhor que a escola. E como vimos, nós enlouquecemos e acabamos com o próprio pai. Mas algo que chama a atenção é: e se nós esperássemos o tempo acabar? Eu refiz o jogo até chegar nessa opção. E então, escutamos isso no final. Fizemos o final fatal. Você está feliz? Então reiniciamos o jogo e fizemos os objetivos até um certo ponto. E quando olho pela janela, tem uma pessoa. E quando chegamos perto, a figura fica no telhado. Subimos e nos aproximamos.
opção de telhado aparece enquanto seguramos. Agora o nosso objetivo é dizer para os seus pais que está pronto. E vemos a mãe do nosso personagem e o mesmo quer brincar lá fora. Então trocamos de roupa e tomamos café. E quando chegamos perto da porta, seguramos o botão para abri-la. Agora, o nosso objetivo é acertar a bola 10 vezes seguidas. E quanto mais acertamos, a música de fundo fica mais alta. Fizemos 10 pontos. Então, comemoramos até que... Quando aparecem as perguntas, as palavras mudam para eu estou bem, a mamãe morreu, o mundo está caindo aos pedaços. É como se não soubéssemos o que responder, até que o mesmo cenário do espelho aparece.
E quando seguramos o botão, o telefone nos impede de quebrar o espelho, até que atendemos e recebemos a notícia. Agora, o cenário está flutuando em pedaços. É como se nada existisse para nos pisar. É como se nós não acreditássemos no que está acontecendo. E quando chegamos no cemitério, escutamos o pai chorando. E quando chegamos perto, ele muda de expressão. Tentamos falar com ele, mas o mesmo diz que não estava chorando. Até que o nosso personagem não fala mais papai, e sim pai, de uma maneira mais madura para uma criança falar. Agora, o pai deixa o personagem se despedir da mãe. Quando nós vamos embora, isso acontece.
voltamos no presente. E agora, o pai volta para casa e vê um ônibus esperando no ponto, mas não tem ninguém que possa entrar. Até que o pai vê isso. Ele pega o garfo, mas depois o larga. E assim, 43 anos se passa. O pai morre normalmente, se juntando aos túmulos da esposa e filho depois de aprender com seus erros e ter vivido feliz. E fizemos o final das memórias, em que eventualmente vocês foram se reunindo. Ele nunca esqueceu você. Agora só falta o último final, e então eu faço os objetivos até chegar no ponto em que o pai olha para a foto da esposa. E quando vamos para fora e olhamos pela janela onde o pai está, escutamos ele chorando. E quando seguramos o botão para escutá-lo,
O nosso personagem sabe que a mãe faleceu e por isso o pai não se recuperou do trauma. Mas agora pegamos uma flor verde e passamos pela floresta até chegar no túmulo da mãe. E então deixamos a flor no lado da foto até que o pai aparece e fala o que ele estava fazendo ali. E então falamos que não está conseguindo lidar com a morte da mãe e que não se sente disposto a ir para a escola. E completa que depois da morte dela, o pai tenha sido bastante rigoroso com ele. E então, o pai faz uma cara como se estivesse com raiva, mas na verdade, ele chora e fala para pará-lo de chamá-lo de pai e que deve chamá-lo de papai. E o nosso personagem fala papai e depois o pai desabafa sua dor que tanto oprimia só para poder o filho não o ver assim, triste e quebrado. E então, termina dizendo que vão enfrentar essa dor juntos. E depois se abraçam. E o pai deixa-nos ficar em casa. E assim, terminamos o final bom, em que você ficou em casa com seu pai. Esse jogo conseguiu me marcar bastante pela história de fundo, que eu nunca esperava que era tão profundo de ver, porque o jogo é puxado mais pra comédia, mas depois de fazer os inúmeros finais, eu percebi o que esse jogo queria que eu visse, a dor de não superar a morte de um parente e também reprimir toda a tristeza que sente por causa da perda. Eu nunca trouxe um vídeo sobre jogo aqui no canal, mas esse conseguiu me prender do início ao fim. E então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado. E antes que me esqueça, meu nome é Samuel. E você está conhecendo a fita VHS.